ela tem te servido em espírito e em verdade. Ela tem colocado a vida dela, a família dela em teu altar. Assim, meu Pai, eu creio, Senhor, que a tua glória abundantemente está sobre a vida dela. Unge a mente dela e o coração dela, Senhor. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, porque queremos sentir mais e mais a tua presença, agindo nas nossas vidas, habitando dentro de nós, em nome de Jesus. E as palmas que louvam o Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, nos surpreende em todo tempo, toda hora o Senhor está a nos abençoar, falar conosco. Quando a Dani perguntou se eu podia trazer a palavra, eu falei com ela que podia trazer a palavra. E até então eu fiquei assim, oh meu Pai, oh Deus, o que eu vou estar levando para a igreja? Porque muitas das vezes a gente prepara uma palavra, mas às vezes Deus fala outra coisa. Mas eu não queria falar assim de uma palavra que eu já preguei, que eu assim, eu vou pregar essa, porque essa eu vou saber falar mais, essa eu vou saber. Eu falei assim, ô Senhor, o que a igreja, o que as pessoas que vão estar lá, o que eu, na tarde de quarta-feira, precisava ouvir, saber aquilo que o Senhor quer. E assim, aí depois veio na minha mente a palavra de Gideão. Veio no meu coração. Só que eu não procurei saber onde estava e fiquei assim, onde que estava, mas não cheguei a procurar não. E ontem eu peguei a Bíblia para estar estudando, mas é ruim a gente ler a Bíblia com agitação, com o menino falando, e a Emanuele estava acordada. Acabei colocando a Bíblia assim, próximo da cama, e falei assim, oh Deus, amanhã eu levanto cedo, enquanto todo mundo estiver dormindo, e vou preparar. Vocês não vão acreditar. Quando eu abri a Bíblia, saiu em quê? Gideão. Abri assim, saiu. E eu nem sabia em qual livro que estava. Mas aí, não anotei nada. Eu creio que Deus, que não deu assim um tempo. Mas é o Senhor que fala aos nossos corações, né? E Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem nos abençoado todos os dias, né? Nos dado força para estar na casa dEle. E eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações e continuar falando, porque Ele já está falando conosco desde o início do culto, desde que a irmã Maria pegou a sua espada e o microfone, o Espírito Santo do Senhor já está falando aos nossos corações. Então está em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia, Deus. Muitas das vezes, irmãos, às vezes cada pessoa, cada pregador, Deus usa de um jeito. Tem pessoas que lê a Bíblia e prega exatamente em cima daquele versículo que leu, mas muitas das vezes a gente prega aquilo que a gente vive, aquelas experiência que a gente vai passando no decorrer da nossa trajetória, na nossa vida espiritual, que a gente prega em cima daquilo que a gente vive. E Deus vai falar aos nossos corações aqui nessa tarde. Assim eu creio, em nome de Jesus. Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que feito de todas as suas maravilhas, e que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos faz o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me um sinal de que és comigo, e comigo fala. Rogo-te que aqui então apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse-lhe: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne. Pôs num alçafete e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne, o bolo asmo, e põe-no sobre esta penha, e vede o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e o bolo asmo. Então subiu fogo na penha e consumiu a carne e o bolo asmo. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, aqui eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, então não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra os Ebezitas. É até aqui a palavra do Senhor, porque se eu for continuar lendo, tem, mais falando, só que é grande. Primeira coisa, na hora que eu abri, não conteve, as lágrimas desceu. Não é aquela lágrima, eu não entendo. Igual às vezes eu pergunto às irmãs que quando alguém recebe uma determinada revelação, eu não entendo, a revelação não é comigo, é com a pessoa, mas na hora eu choro assim, como se... eu não entendo o choro. Foi a mesma coisa. E muitas das vezes, igreja, a gente passa por alguma situação, eu não sei, eu não posso dizer por você, mas eu já falei, o mesmo que Gideão falou com Deus. Como pode? Ele falou, ele tipo indagou: és tu comigo? Então por que tudo isso nos sobreveio? Muitas das vezes nós passamos diante de situações que a gente diz: Senhor, eu estou na tua casa, eu saio da minha casa, eu vou na tua casa, eu ouço a tua palavra, eu faço louvor, sou um levita na tua casa, eu vou ao monte. E por que tal coisa sobreveio à minha casa? Por que tal coisa na minha casa permanece dessa forma? Eu tenho orado, eu tenho buscado. Mas o Senhor diz para ele:
O Senhor simplesmente falou: vai na tua força. Mas essa tua força que Deus diz a ele, dá para a gente entender que não é na força dos braços dele, é na força do Senhor. Muitas das vezes nós entramos daquela porta para dentro, não é pelas nossas forças nem pelas nossas vontades, é pelo amor que nós temos ao Senhor, é pelo amor que nós temos à palavra de Deus. É que nós saímos da nossa casa e entramos por essa porta, louvamos ao Senhor. Muitas das vezes só Deus sabe, quando nós estamos aqui louvando a Deus, como que está o nosso coração. Mas mediante qualquer circunstância, mediante qualquer coisa, nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é conosco. Ele falou: não temas, não morrerás. E mais adiante, essa palavra, ela nos diz porque Gideão falava com o Senhor: mas Senhor, são muitos contra nós, são como gafanhoto, são como a areia do mar, como eu, o pequeno, o mais pobre da minha casa. Nos leva também a palavra de Davi, que Davi se sentia pequeno, lá no campo cuidando das ovelhas, aqueles que tinham, o seu semblante, de corpo físico maior, de melhor, que as pessoas viam como ele é o capacitado, como ele seria aquele a ser ungido rei, porque pelo seu porte físico. Mas nós não estamos servindo o Senhor, não é pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós não servimos o Deus vivo pelo que Ele pode nos dar. Nós não estamos aqui, não é porque a nossa casa é a melhor casa do bairro Menezes, porque tem um carro na nossa garagem. Nós estamos servindo Ele pelo que Ele é em nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso remediador, Ele é que morreu por nós. Por isso que nós servimos a Ele. Por isso, Ele é o Deus de nossas vidas. E na hora que eu li essa palavra, Deus me trouxe a memória daquele dia que nós estávamos lá no monte, lendo o Salmo 91. Porque Deus não quis saber por causa da situação da vida dele. Ele falou assim, deixa eu procurar, mas se eu não achar, ajuda aí, irmãos. Aqui, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Não importa qual é a situação que nós estamos vivendo, mas Deus te chamou nessa terra. Porque Ele falou aqui de um varão, mas nós somos varoa valorosa nas mãos do Senhor. Ainda que o homem não dá nada por você, ainda que o homem não dá nada por nós, não importa. O importa é aquilo que Deus pensa de você. O importa é aquilo que Deus pensa de mim, pensa de você. Não desiste. A noite toda eu fiquei: Deus, o que eu vou falar, meu Pai? O que eu vou dizer? E o tempo, não sei se era sonho ou se era alguém falando. Não para, caminha, prossiga, não abaixa a espada, luta. Vamos lutar mediante o que vier diante de vocês, igreja. Não abaixa a sua espada. Não abaixa a sua espada. Lute, mas a nossa luta não é contra a carne, não. Muitas das vezes a gente passa a luta com um parente em casa, com o marido, Cada um tem a sua adversidade. Todos os dias nós matamos um gigante, matamos um leão, matamos um urso, mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Então o Senhor fala conosco nesta tarde: não desista. Vai na tua força. Vamos na força do Senhor. Porque o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos dá a vitória. E ele perguntava: Deus, mas como eu vou vencer? E Deus virou para ele e falou: o Senhor lhe disse:
porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Um só homem. Porque mais para frente aqui, ele fala com o Senhor, ele ficava preocupado. Mas como que eu vou nessa guerra? Como que eu vou vencer essa guerra? Como? Eles são como a areia do mar. Imagina, exército contra a sua vida. Como a areia do mar. Não tem como você calcular com os seus olhos humanos. Então ele preocupou e ele falou: será como um só. Todo aquele exército, Deus falou com ele: vai, você pode ir. Você pode ir. Ou seja, aleluia, louvado seja o teu nome. Ou seja, o Senhor quer nos dizer: não preocupe, porque nesta batalha não tens que pelejar. Muitas das vezes a gente toma uma batalha, a gente toma uma luta, a gente quer ir, quer fazer, mas muitas das vezes não é para nós fazermos, é para Ele. Lá em 2 Crônicas 17, eu até anotei, se alguém quiser ler, eu anotei. Em 2 Crônicas 20, 17 fala: eis que sou contigo e não temas, porque nessa batalha não tereis que pelejar, porque eu, Deus, teu Deus, que pelejará por vós. Muitas das vezes nós temos que esperar. Às vezes a gente fica diante de situações que a gente acha que a gente tomando frente, a gente agindo, a gente fazendo isso, a gente fazendo aquilo, nós estamos fazendo certo. Mas muitas das vezes a gente tem que esperar o agir de Deus em nossas vidas. E aí, muitas das vezes, a gente atrapalha o agir de Deus. E Gideão tinha de 32 homens, e olha que ele ainda estava com medo, tinha 32 mil homens com ele. De 32 mil, ele ficou só com 300. Só com 300. Deus, muitas das vezes, não importa a quantidade dos inimigos, não importa como que está a nossa vida, nós temos que confiar nele, crer nele. E mesmo assim, Gideão quis provar se realmente era Deus que estava falando com ele, que ele se sentia pequeno. Muitas das vezes a gente está aí no banco, a gente sente tão pequeno, mas tão pequeno, que às vezes a gente pensa assim: nossa, Senhor, eu queria tanto isso, queria tanto fazer aquilo, mas eu sou pequeno. Mas o Senhor fala que nós somos a menina dos olhos dele. Ele cuida de nós, ele tem cuidado das nossas vidas. E na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, Deus vai honrar. Só nós temos que prevalecer, só nós temos que perseverar, nós temos que lutar. Nós não podemos abaixar nossa espada, nós temos que nos revestir do poder de Deus. Eu peguei aqui também o versículo, igual eu acabei de ler, né? Que, ó, nesta peleja não tereis que pelejar. Estais de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor estará convosco. O Senhor estará conosco todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor, Ele está ao nosso favor. Ele nunca, às vezes, a gente pensa igual... a palavra de Gideão nos fala, em Reis e em Juízes, quer dizer, fala que muitas das vezes a gente passa por tanta tribulação, mas tanta tribulação, que a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Deus não me ouve. Aí a gente pensa assim: dá vontade de largar tudo. Eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer aquilo mais, eu vou entregar o cargo para o pastor, eu vou largar tudo, eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar
é desse jeito, porque eu tô assim. Então a gente vai achando que o que a gente está fazendo está sendo em vão, mas nunca aquilo que a gente faz para o Senhor é em vão. Quando você sai da sua casa com o seu coração na obra do Senhor, você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza de que nunca será em vão. Nunca. Não é em vão, porque a palavra do Senhor ela jamais volta vazia. Então tudo aquilo que como tem o ditado, não sei se tem esse versículo bíblico, mas a gente ouve muito isso: cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Não sei se é um versículo, mas eu já ouvi muito isso. Nós cuidando do que é de Deus, Deus cuida do que é nosso. Muitas das vezes Deus cuida da gente assim. Às vezes a pessoa acha que para você ser um cristão, claro que a nossa vida ela tem que ser testemunho do Senhor, mas não quer dizer que você tem que estar esbanjando e tendo que sair aí de boca falando: eu tenho isso, a minha vida está aqui no altar de Deus, por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo, por isso que eu tenho isso, por isso que eu sou aquilo. Não, muitas das vezes Deus vê o seu interior, Deus conhece o teu coração. O coração nosso é terra que homem nenhum vai, somente Deus vai, somente Deus conhece. E muitas das vezes acha que por a gente ter uma vida mais simples, uma vida mais humilde, que Deus não é na sua vida. Estão enganados esses que pensam assim. Estão enganados. Porque humilde, não está falando para a pessoa ser humilde, para ela ser a esse ponto, não. Mas não quer dizer que uns têm uma vida com mais fartura e nós temos uma vida às vezes mais humilde, que Deus não está nas nossas vidas, não. Deus está, porque Deus não está deixando faltar. Deus está cuidando, Deus está provendo. Porque esse povo no deserto, mesmo eles murmurando, faltou o pão para eles, faltou a carne, e mesmo murmurando, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre para com as nossas vidas. Ela dura para sempre. Deus tem cuidado das nossas vidas. Se um de nós aqui dizer que Deus não está cuidando, eu digo de cima desse altar que é mentiroso, porque Deus cuida. Deus cuida o tempo todo Deus está cuidando das nossas vidas. Deus usa um, Deus usa outro, Deus provê, Deus dá um escape. O escape vem. Deus é maravilhoso. Aí lá em 2 Coríntios 1:4 diz assim, porque no consolo em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação. Então, muitas das vezes, posso eu dar um conselho a uma pessoa se eu nunca passei por aquilo? Muitas das vezes a gente, no decorrer da nossa vida, a gente passa por algumas dificuldades e a gente aprende com aquilo. Então a gente toma uma experiência de vida espiritual, de vida com Deus. Quando você vê uma pessoa, eu vou desistir porque eu estou passando por isso, você vai e diz: não, irmão, eu já passei por isso, eu já vivi isso e eu permaneci firme. Não desiste não, luta, persiste, prossiga, não volte para trás, não abandone o seu Deus por causa de luta. Muito pelo contrário, se uma pessoa passar por determinadas lutas e falar que eu deixei a igreja por causa da luta, pode orar que essa luta ela não provém de Deus, porque Deus jamais vai dar um fardo que a gente não aguente, e jamais Deus te põe numa situação que tira a gente da presença dele. Jamais Deus vai fazer isso com o filho dele. Nunca que o Senhor nos colocaria numa situação que nos tiraria da presença dele, porque ele não quer nos ver distante dele, ele quer que nós achegamos mais a ele. E quando nós passamos por
determinadas tribulações, aí é que a gente busca, ô Senhor, dá vitória, dá força. É assim que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, que nós prosseguimos, porque os tempos maus, irmãos, eles estão aí. E a situação, os fins dos tempos, que Jesus diz, o final dos tempos, as coisas ficariam ruins, ficariam piores, ia estreitar, e cada vez mais a Bíblia diz que Jesus está voltando. Então nós temos que viver pela fé. Sabe por que nós temos que viver pela fé? Porque Jesus está voltando. Então a palavra, o tempo, as coisas não vão melhorar. As coisas do mundo não vão melhorar, mas nós temos que permanecer firmes na fé, para que a crise ela não venha em nós. Nós estamos em Cristo, mas os tempos maus estão aí, porque Jesus está voltando e a palavra dele vai cumprir. Então os tempos, a gente vai orando para as pessoas, para fulano, mas se estamos crendo na palavra do Senhor, os dias maus, nós temos que nos revestir. Nem vou lá, porque é Efésios 10, se eu não me engano, 10, 6. Nós temos, e 6, 10, nós temos que revestir, tá até aqui, isso mesmo. Nós temos que nos revestir, porque os dias maus virão. E quando os dias maus virão, quando um soldado é enviado numa guerra, ele vai desarmado? Ele não vai, ele vai todo preparado. Então nós temos que estar preparado. Nós temos que estar vestido com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus, para que possamos vencer a cada dia, todos os dias da nossa vida, a cada dia que nós levantamos a nossa cama e nós estamos vivos, e nós estamos conseguindo, e cada dia, quando acaba o dia, eu costumo dizer, Senhor, muito obrigado, mais um dia vencido. É mais um dia vencido, é mais um dia de vitória, porque você conseguiu vencer aquele dia com saúde, a sua mesa, o seu pão não faltou, Deus proveu o alimento, Deus proveu tudo. Então é mais um dia de vitória. E muitas das vezes as pessoas acham que vitória é você conseguir um bem material. Nós temos que olhar também essas coisas. Bem material satisfaz o nosso bem-estar físico, mas o nosso bem-estar espiritual, nossa alma, nosso espírito, nós temos que estar bem com o Senhor. Nós temos que estar firme no Senhor. E é assim que o Senhor nos quer, igreja. Não parados no meio da caminhada, não querendo abaixar a espada, porque às vezes nos deparamos com dias maus ou com situações ruins. Mas nós temos que estar na força do Senhor, porque é assim que nós vamos vencer a cada dia. E até que Jesus venha, nós vamos vencer, porque nós estamos nele. E Ele é a nossa força. É a palavra dele que nos alimenta, que nos fortalece. Eu agradeço a oportunidade, que a cada dia o Senhor possa falar ao teu coração. Eu vou passar para a nossa amada missionária Patrícia, amém? Amém, igreja? Eu posso resumir essa palavra que o Senhor falou comigo hoje, em confiança e perseverança. Ela citou ali também que Deus, tudo que você faz para Deus não é em vão. E eu tenho um pequeno testemunho para contar. Eu estava com a quantidade de dinheiro e eu falei, Deus, eu podia ofertar esse dinheiro. Oh Deus, mas eu não estou trabalhando. Aí Deus falou comigo, oferta esse dinheiro. Fui lá e depositei essa quantia de dinheiro aqui no altar do Senhor. Passou, irmãos, mais ou menos uns 3 a 4 dias. Aí eu falei, já tinha arrumado os meninos, já estava descendo, naquela pressa. Vem, Karine, vem. Vai chegar atrasada para a igreja. Irmãos, quando eu olhei para a roda de um carro assim, a mesma quantia que eu tinha depositado aqui no altar do Senhor. O que eu quero te falar? Deus, Ele não fica te devendo nada. Nada. Ele não fica te devendo nada. E ela disse, quando você faz as coisas para o Senhor, virá a recompensa. A nossa recompensa virá.
tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora que o Senhor quer para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala assim: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. E hoje nós temos o quê? A liberdade de estar sentado aqui ouvindo a palavra ser ministrada sobre as nossas vidas. Tudo que nós precisamos está dentro da palavra do Senhor. É tudo o que você precisa. Se é cura, está dentro da palavra. Se é prosperidade, está dentro da palavra. Se é ensinamento, está dentro da palavra. Tudo dentro da palavra. E nós não vamos perecer, porque os nossos pés, ele tem que estar alicerçado nesta palavra que é Jesus. E o Senhor está aqui para nos oferecer tudo de bom. Basta perseverarmos. Basta confiarmos em Deus. Porque foi ministrado, Ele é contigo, não temas. Então, qualquer adversidade da nossa vida, vamos nos lembrar desta palavra, filtrar essa palavra para dentro de nós. Porque o verdadeiro discípulo, a verdadeira pessoa que tem os seus pés alicerçados, ela é como um discípulo, ela imita Jesus. Ela pratica aquilo que Jesus praticava aqui na terra. Amém? Vamos levantar dos nossos lugares, com alegria no nosso coração. Mas primeiro vamos glorificar a Deus por essa palavra maravilhosa. Glória e honra seja dado a Ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó querido Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Somos gratos a essa palavra tão